Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje domingo, dia 5 de novembro, nós temos hoje dois convidados, o Rafael, daqui da Igreja do Leme, que está sempre com a gente, o Rafael Rafael Souza, Pai Souza, de São Jesus. Isso. Júlio César. Pai de São Jesus, Júlio César de Oliveira Roberto. Isso, a paz do Senhor, nós vamos estudar hoje o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. O assunto, o conhecimento das designações, títulos, apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar Apocalipse 19, 20 e 21. A primeira pergunta é a seguinte: ao ler Apocalipse capítulo 19, verso 13, identifica a relação existente entre as vestes de Jesus salpicadas de sangue e o nome como a Palavra de Deus. Nós temos 3 vídeos. Hoje, todas as perguntas, nós vamos ter 3 vídeos. Alexandre Júnior, de Teresina, Renato Siqueira, pastor Renato Siqueira, de Belo Horizonte. Renato já é uma pessoa que está constantemente com a gente. O Nilson, daqui da igreja de Copacabana. Nós vamos assistir o vídeo, voltamos com o comentário inicial teu, tá, Rafael? Amém. O sangue de Jesus simboliza o Espírito Santo, que é aquele que revela Jesus como a palavra, o Verbo de Deus, como nos diz Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Podemos entender, irmãos, que a veste salpicada de sangue faz referência ao Cordeiro de Deus. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde quando Isaac pergunta a vosso pai: onde está o Cordeiro? Ali já estava estabelecido que Deus ia prover o Cordeiro para a salvação de muitos. Quando também João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo todos entenderem que Jesus, o Messias, viria para salvar o pecador. Quando também o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas deu vida e livrou o povo de Deus, os hebreus, da escravidão do Egito. Assim como João, em uma visão celestial, viu o Cordeiro assentado no trono, reinando, soberano, o único digno de desatar os selos e de receber glória, poder, riquezas, louvor e ação de graças, porque morreu e ressuscitou. Morreu como Cordeiro e ressuscitou como a palavra de Deus, que é a ação do Espírito Santo, que nos faz revelar os mistérios do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. O texto está em Apocalipse, capítulo 19, verso 13. O Senhor Jesus é identificado na eternidade como aquele que tem as vestes salpicadas de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Vestes salpicadas de sangue. O sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Ele estava derramando a sua vida, a vida que ele trouxe da eternidade, o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de revelar ao coração do homem o Senhor Jesus como sendo a palavra viva, o Verbo de Deus. A todos, a paz do Senhor. O sangue de Jesus, visto aqui em Apocalipse capítulo 19, ele simboliza o Espírito Santo que apresenta, aponta, revela Jesus como a palavra, o Verbo de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele apresenta a igreja como sendo também uma carta escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Fazendo então uma relação, uma correlação do que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, com o que é visto o Senhor Jesus, como é visto o Senhor Jesus aqui em Apocalipse, no capítulo 19, nós podemos ver que essas vestes salpicadas de sangue é também o Espírito de Deus, evidenciando a majestade, o poder, a honra, a glória, mostrando e apresentando Jesus como a palavra de Deus, o Verbo de Deus, a verdade de Deus. O próprio Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse que ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria outro Consolador que nos guiaria ao conhecimento de toda a verdade. Ou seja, esse Espírito, simbolizado pelo sangue de Jesus, ele apresenta Jesus como toda a verdade, ou seja, a palavra de Deus é a verdade.
o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, é a verdade que a alma do homem necessita para a sua salvação. Vamos lá, Rafael. Nós vimos aí os 3 vídeos. O Alexandre, que deu uma resposta boa. O Renato também, que é o pastor. O diácono Nilson. Agora, eu quero que a gente comente sobre justamente isso, a identificação da relação existente entre as vestes de Jesus salpicadas de sangue, não é? E o nome, que é a palavra de Deus. Tá? Vamos lá. Amém, pastor. Bom, respondendo a pergunta de maneira objetiva, o sangue, né? O sangue ali representa o Espírito Santo. Sim. E é através do Espírito Santo que nós temos acesso à revelação, principalmente Jesus revelado. E a gente, falando de Jesus revelado na palavra, nós sabemos que ali desde o Antigo Testamento até ali o Novo Testamento, no Antigo Testamento Jesus sendo revelado de algumas formas e já no Novo Testamento com Jesus ali. Sim. E é interessante a gente trazer que através do Espírito Santo é que nós temos essa revelação. Essa experiência é do servo fiel que tem a presença do Espírito Santo. E importante dizer também que o sangue que nos purifica é o que nos deu acesso a esse ao Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus foi à cruz e nos deu esse acesso através ali do sangue remido na cruz. Então, esse é o entendimento que nós temos do motivo, do motivador entre os dois. Né? A palavra e o sangue, eles são inseparáveis nesse sentido. Porque nós precisamos ali do sangue e, claro, do Espírito Santo para que possamos ter acesso à palavra revelada, né? E não só a letra, como é falado na palavra. A letra mata, mas o Espírito aí sim vivifica. Né? Então a palavra fora do sangue... De nada vale. De nada vale. De nada vale. Mas vamos lá, ô Júlio, você é médico. Certo. Vamos lá, vamos dar um conceito melhor nisso tudo, né? O que você pode nos falar, fora da medicina, né? Na revelação, qual é a resposta que você teria? Quando nós vemos ali, quando nos cita sobre a palavra de Deus, né, e as vestes salpicadas de sangue, só foi possível nós termos ali as vestes salpicadas de sangue quando o Verbo ele se tornou carne. Ele se adentrou no meio de nós, ele se fez homem, ele se fez carne. E quando ele subiu ali à cruz do Calvário, e sobre ele foram as nossas transgressões, ali houve a ação maravilhosa do Senhor Jesus, a misericórdia derramada na cruz. E naquele momento que o sangue foi derramado, as vestes salpicadas de sangue, somente aí nós pudemos assim, né, ter o acesso ao Senhor, né? Amém. Ter acesso à santidade, ter acesso à salvação que antes nós não merecíamos, né? E quando nós falamos ali a respeito do sangue, nós vemos que alguns aspectos eles são interessantes. Sim. Porque o sangue fora do corpo, ele, como o nosso companheiro falou, de nada vale. Mas quando nós falamos a respeito do sangue do Senhor Jesus, ele é aquele que nos trouxe vida. E por conta disso, por conta do Senhor Jesus ter morrido na cruz do Calvário, hoje nós temos esse acesso, né? As vestes salpicadas de sangue, a santidade do Senhor e a revelação do Senhor, o Espírito Santo, né? Sendo revelado ali através do sangue. Então nós podemos dizer o seguinte, que sem o sangue não há uma palavra revelada. Não é isso? A intenção nossa de mostrar hoje que a palavra do Senhor, não é? O eu sou, como o pastor Wallace falou no domingo, sistematicamente sobre o eu sou de Moisés, que o Senhor falou para Moisés, ele foi lá a Faraó falou assim, quem falar contigo eu sou. Dentro da sarça, não é? E nós começamos a ver aí, como o Alexandre falou sobre o sangue na Páscoa, na verga das portas, não é? Nós vimos que aquilo ali foi uma marca. E aquela marca ali, ela foi consistente para quem estava dentro do lar, né? O sangue do cordeiro. E na cruz está a mesma coisa. Quando a veste é salpicada de sangue, nós podemos ver o seguinte, que se nós olharmos hoje, lá no passado, no sacrifício de Jesus, quando você clama, o sangue está nas tuas vestes. Amém. Né? Quando você vai consultar o Senhor,
através do sangue, que nós clamamos através do sangue, o Senhor fala conosco todos os E dias. uma coisa interessante, pastor, também é que naquele momento a revelação era apenas para o povo de Israel. Para o povo. Né? Agora, o salpicado também podemos colocar que é Pulverização, a revelação para todos aqueles que buscam ao Senhor. Sim. Né? Todos aqueles que clamam pelo sangue de Jesus, eles têm acesso a isso, a revelação. E aí a palavra, ela se torna eficaz nas nossas vidas. E a palavra, nós sabemos, a palavra é algo que nos direciona em todas as coisas. Havia um pastor nosso que ele falava até mesmo que a palavra nos ensina até mesmo se portar diante de um rei. Sim. Então, em todos os aspectos, a palavra é fundamental. E quem é a palavra? Jesus. E é uma das coisas que foi falado o seguinte: a palavra e o sangue são inseparáveis. Porque a palavra sem o sangue, ela é um livro. É isso. Não é? Você vai ler, ter o teu conhecimento carnal. Agora, quando você clama pelo sangue de Jesus, não é? Você tem a sabedoria, você tem a revelação, tem o discernimento daquilo que o senhor está falando. Eu lembro de uma aula do pastor Walter Babos sobre sabedoria. Ele falava o seguinte, que a sabedoria humana você ganha no banco de uma faculdade. A sabedoria do Senhor tu ganha no joelho. Né? Através do sangue, através do sacrifício do sangue de Jesus. E essa palavra é a que penetra, né? Sim. Por isso, espada. Então, ela entra e até mesmo é um dos grandes motivos, né? Ou dos grandes jeitos de nós evangelizarmos é usando a palavra, que ela é penetrante, né? Então, como o Felipe usou ali com o eunuco. Então, é fundamental a revelação. Sim. E aí, o fundamento é o sangue, que fala do Espírito Santo, e é através dele que nós temos a revelação. E aí, dessa forma, nós conseguimos evangelizar, que é algo que a gente tem comentado bastante. E se você for para uma evangelização sem revelação, o que acontece? Nada. Não é isso? Vocês lá no Flamengo, você está há pouco tempo no Rio, né? Estava em Volta Redonda. Você deve ter feito evangelizações lá em Volta Redonda. Quantas experiências você já teve sobre isso? Diversas experiências, né? Quando nós trabalhamos em relação às evangelizações, nós sempre tentamos focar, né, naquilo que é o espiritual. Porque nós vamos para uma batalha, né? É uma batalha espiritual a todo instante. Mas quando nós estamos ali debaixo da revelação, nós chegamos às ruas, identificados pelos dons, debaixo daquilo que é a orientação do Senhor, o sangue de Jesus já sobre a vida de cada um daqueles que estão evangelizando, a direção do Espírito Santo, nós alcançamos alguns diferenciais, né? Amém. Salvação de vidas, a gente consegue identificar no meio da multidão aquele que é o necessitado. Os louvores, eles já são revelados anteriormente. Isso tudo é a ação do sangue dentro ali das evangelizações. Justamente, a gente pode entender que a revelação ela é eficaz na nossa vida. Aleluia. Você vai para uma evangelização quando você entrega a revelação pura através dos dons espirituais. Interessante que na evangelização o Senhor prepara as vidas, né? Você já notou isso? Aqui na Zona Sul, Com certeza. eu estava conversando uma vez com o pastor daqui, com o Walter Júnior, ele falou o seguinte, você já vai para a evangelização preparado para receber água no rosto. Não é? As pessoas jogam pelas janelas, as pessoas, não é? Então, mas você sabe que ali também há uma operação do Senhor em quem recebe, né? Pela pessoa que você ora. Quantas vezes você já orou, as pessoas se identificam na hora com os dons que o Senhor tem dado. Não é isso? Para isso nós falamos sempre que é uma nova aliança. Amém. A palavra é uma nova aliança. Amém. Amém? Podemos ir para a segunda? Amém. Tá? Amém. Ao ler Apocalipse capítulo 20, verso 4, identifique qual o privilégio dado ao Senhor Jesus à igreja por ter o testemunho de Jesus na palavra. Nós temos o Saulo de São Paulo e nós temos o Adriano Arão também de Vila Nova no Espírito Santo. Vamos assistir o vídeo, depois voltamos agora contigo, tá, Júlio? Amém. O privilégio nós temos de testemunhar de Jesus e da sua palavra é participar do governo e juízo com Cristo e reinar com Ele, né, durante o milênio e ter vida eterna gloriosa com Jesus, demonstrando que a fidelidade da igreja fiel é reconhecida e recompensada pelo próprio Senhor. A paz do Senhor Jesus. O privilégio dado por Jesus à igreja por ter testemunhado de Jesus e sua palavra será reinar 1000 anos
assim como descrita em Apocalipse, em seu capítulo 20, versículo 4. Somente aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que não deixaram com que o mundo tragasse as suas vidas e vivessem a vida conforme os costumes, conforme aquilo que o mundo tem dado de tendência e aquilo que o adversário tem imposto sobre a humanidade, somente esses que foram fiéis, que entenderam o projeto de salvação, que branquearam as suas vestes, que não deixaram que nada desta terra venha marcar a sua identidade espiritual. Para esses, a recompensa será reinar 1000 anos com o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então vamos lá, Júlio. Qual é o grande privilégio? Nós vimos a resposta do Saulo, do Adriano Arão, não é? Eu queria saber de você justamente isso. Qual é o grande privilégio dado por Jesus? O privilégio de nós testemunharmos da palavra do Senhor, claramente, é nós podermos herdar a vida eterna ao lado do Senhor. Né? Sim. Até o texto que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Quando nós lemos esse texto, ele nos gera claramente um impacto. Né? Mas quando nós vemos ali o aspecto sobre a ação do adversário sobre a igreja, nós lembramos até mesmo daquilo que nós vivemos hoje. Né? O adversário, a todo instante, ele tenta te retirar aquilo que é a nossa bênção. Ele tenta retirar a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor. Mas quando nós testemunhamos do Senhor Jesus, nós temos um privilégio. Amém. Nós temos o privilégio de estarmos em uma obra a qual o Senhor ele fala conosco, a qual o sangue de Jesus ele trabalha nas nossas vidas, nos dando a revelação dos dons espirituais, maravilhas, curas no nosso meio. E a profecia ela é constante na nossa vida. Né? E quando nós lemos ali em Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Morrer para o Senhor Jesus, para nós é um privilégio. É ganho, né? É ganho, fala Paulo, né? É ganho. Porque nós sabemos que nós herdaremos as mansões celestiais ao lado do Senhor. Aleluia. Pastor, só para complementar, o irmão ele falou sobre a questão de ser degolados, né? E nós sabemos de muitos servos do Senhor que morreram, né? Que viveram, mas morreram para Cristo, né? Em nome do Senhor, como nós sabemos e nós estudamos muitos mártires da fé, né? Que nós comentamos. E uma coisa interessante sobre o degolado é porque o degolar é aquele que tira a cabeça. E quem é o cabeça? Jesus. Então, é tentar tirar Jesus das nossas vidas. Mas Jesus não sai da vida do servo fiel. Então, no meio ali da luta daqueles servos, né, como eu até queria ler a passagem em Hebreus, esses servos eles foram valentes e eles venceram. E eles venceram, e o vencer fala da eternidade, chegar à eternidade, né? E ainda fala de reinar. O reinar, como o Senhor mostra na palavra, nós seremos reis e sacerdotes. Mas a palavra que eu queria ler, pastor, se encontra em Hebreus 11, que fala, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor. Então aqui fala daqueles que passaram por tudo isso, por isso que eu quis ler isso tudo pelo peso que tem aqueles homens que continuaram. Hoje, graças ao Senhor, nós, pelo menos que moramos aqui no Brasil, não morremos pela nossa fé e pelo nosso entendimento de que Jesus é Salvador. Mas em muitos locais no mundo e lá antigamente, muitos morreram em nome do Senhor. E estes venceram e chegarão junto conosco na eternidade. E o que você leu nada mais é do que o sofrimento da igreja de Éfeso, de Esmirna. Isso aí. Quantos sofreram? Não é? Estevão, Antipas. Não é? Quantos sofreram dessa maneira?
E aquilo que você falou, degolar é remover. A intenção do adversário é justamente essa. Não é a ação do Senhor, o cabeça, no corpo. Não é isso? A intenção é justamente o inverso. Nós vemos, e tem eu queria que você lesse para a gente, Mateus 25, 34. Existe uma frase, Júlio, que nós vamos querer ouvir, né? Que é justamente essa que ele vai ler. 25, 34. E tem uma frase que todos nós queremos ouvir também no dia do nosso sepultamento. Né? Qual é? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o nosso combate diário é justamente para não sermos degolados pelo adversário. Mas lê para mim 25, 34. Amém. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a frase que os de Esmirna queriam ouvir e morreram por isso. Morreram pelo arrebatamento, pela ressurreição. E nós estamos estudando justamente o arrebatamento desde lá do início do ano, mostrando aquilo que nós temos para fazer. As ações do Espírito na nossa vida nos direcionando para o arrebatamento. E pastor, mais uma questão importante, que é duro, mas é fundamental para nós, servos do Senhor, entendermos que aquele que rejeitar o Senhor Jesus aqui, o Senhor irá rejeitar na eternidade. Com certeza. Então, aquele que permanece como testemunho, permanece pela fé, permanece fazendo a obra do Senhor, esse entrará no reino dos céus. Mas aquele que rejeitar, o Senhor não vai permitir que entre no reino dos céus. Então, isso é fundamental. E a cada dia lutar contra a ação do adversário, aquilo que tu falou. A ação do adversário na nossa vida é todos os dias, não é? Todos os dias ele está tentando nos degolar, está tentando nos matar, evitando que nós tenhamos a eternidade. Amém? Mais alguma coisa, Júlio? É interessante também a respeito disso que o companheiro estava falando, que quando nós vemos ali que muitos daqueles que eram mártires, né, eles davam ali a sua vida por aquilo que era a palavra do Senhor, muitos deles não tiveram a oportunidade de estar ao lado do Senhor, ver aquilo que era as maravilhas acontecendo na vida deles, na vida do povo ali, aquilo que eram as curas que o Senhor fazia. Eles ouviram a voz do Senhor, né? É aquilo que nos trata ali em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Morreram através da fé, né? Eles morreram pela fé. E o que nos diz a palavra do Senhor, né? Pela graça nós somos salvos. E a graça alcançou aqueles que deram a vida pelo testemunho da palavra do Senhor, né? Amém. Mais alguma coisa, Rafael? Amém, pastor. Podemos? Amém. Pergunta 3, ao ler Apocalipse capítulo 21, os versos de 21 a 23, identifica a designação dada ao Senhor Jesus em cada um dos versos. Então, cada um dos versos nós vamos ver as designações. E nós vamos comentar o sentido profético dessas designações. Amém? Nós temos a Eliana Silva, lá de São Vicente, São Paulo, Valéria Martins, de João Pessoa, e o Eduardo 30, aqui do Rio de Janeiro, também vai nos falar. Amém? Vamos assistir os vídeos e depois voltamos. No verso 21, Jesus é pérola de grande valor, Jesus é a porta. Ninguém entra pela porta sem passar por Jesus, que ele é a porta. No verso 22, Jesus é o cordeiro, Jesus é o templo. No verso 23, Jesus é a lâmpada que ilumina toda a cidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Nós lemos nos versos 21, 22 e 23 aspectos sobre o Senhor Jesus. E aqui nós vamos agora trazer o significado de cada um deles. No verso 21, e as 12 portas eram 12 pérolas. Aqui nós podemos identificar que essas 12 portas falam das 12 tribos de Israel, povo escolhido, nação eleita, e que podemos remeter profeticamente a algo que já estava pré-estabelecido, que fala-nos do Pai. Eram 12 pérolas em cada uma das portas, ou seja, a pérola de grande valor, o Senhor Jesus, aquele que se deu e que alcançou não só para Israel, mas para nós, os gentios, o direito à salvação. E quando nós lemos ali, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente, isso tipifica o Espírito Santo, a verdade,
a clareza, a transparência de que nós temos segurança, nada está oculto aos nossos olhos. No verso 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. O Senhor tem que habitar nas nossas vidas. Ele tem que ser Senhor de nós. E no verso 23, é Jerusalém eternal. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui nós identificamos o arrebatamento da igreja, no qual nós estaremos com o Senhor eternamente. Ali não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem ranger de dentes. Nós estaremos com o Senhor na eternidade para todo sempre. A paz do Senhor. Aqui no primeiro texto, primeiro versículo, mostra Jesus como a pérola de grande valor. E nas 12 portas, mostrando a doutrina dos apóstolos, 12 portas, cada porta tinha uma pérola. A pérola é gerada no sacrifício da ostra. Então aqui mostra Jesus como a grande pérola, a pérola de grande valor. E mostra também, na Trindade, o Espírito Santo. Amém? No segundo texto, mostra o templo, Jesus como templo. E no próprio texto, mostra que é o templo do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? O Pai. A figura do Pai na Trindade. O templo do Todo-Poderoso, o Cordeiro. E no terceiro texto, mostra Jesus como a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, Jesus como filho é a lâmpada que vai iluminar, Jesus vai iluminar a sua luz na Jerusalém Celestial. Amém? Então, mostrando a figura do Filho. Aqui mostra o Espírito Santo, a pérola, mostra aqui o Pai, o templo, e mostra aqui também a lâmpada, o Filho, Jesus, a palavra. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Rafael. O presbitério nos deu 3 designações, não é isso? Isso. E aí os irmãos já responderam muito bem, né, pastor? Mas falando de Jesus como pérola, a gente lembra até do que o pastor Marcelo comentou, né, sobre a porta, né, sendo ali a pérola, e a única maneira de chegarmos à eternidade é através de Jesus. Jesus como pérola de grande valor. Sim. E aí a pérola de grande valor, a gente lembra ali da parábola, né, em que o homem comerciante ele buscava boas pérolas. Sim. E ele achou a melhor delas, a que mais tinha valor. Mais valiosa. Né? Mais valiosa. E ali, qual é a mais valiosa? Jesus nas nossas vidas. Então é fundamental nós entendermos que para chegarmos na eternidade precisamos passar por essa pérola, precisamos passar por Jesus. Mas ainda, entendermos que nesta vida nós não levaremos nada, como aquele homem, que ele deixou tudo, ele vendeu tudo, porque nada era tão importante quanto a pérola, né? Que tipifica Jesus. Né? Tá, e você, Júlio? Quando nós vemos ali, né, os demais aspectos, né, a respeito do segundo tópico, e nela não vi templo, porque o Senhor é o templo do Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Né? Sim. Nós vemos ali o aspecto em relação àquilo que são as coisas terrenas, né, é a obra criadora. Sim. Mas nós ali em Apocalipse está sendo tratado sobre a obra redentora. O Senhor Jesus, ele está ali. O templo é o próprio Senhor Jesus. É aquilo que já estava estabelecido, né? Nós estaremos ali, né, nas mansões celestiais, já passados pela porta que é a pérola, que é o Senhor Jesus, e nós estaremos adorando ao templo do Senhor, os pés do Senhor Jesus. Né? Amém. E a questão da lâmpada? Amém. O Júlio pode começar, depois eu... Quando nós vemos ali esse terceiro tópico, né? Quando nós falamos ali e a cidade não necessitava de sol e nem de lua, nós vemos de novo ali a respeito da obra criadora. Sim. Tudo aquilo que era terreno. Só que tem um ponto muito importante ali, né? Em João, capítulo de número 8, no verso de número 12,
o Senhor Jesus ele é apresentado ali como a luz do mundo, né? Uhum. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, Amém. mas terá a luz da vida. Amém. E nós temos também ali em Salmos, né? Em Salmos ele nos traz ali a lâmpada. Lâmpada para os meus Lâmpada para os pés. meus pés, É. luz para o meu caminho. Amém. E nós vemos que aquilo que é a obra redentora, ela é indiferente quando nós falamos daquilo que é as mansões celestiais. A operação do Senhor, Uhum. já glorioso ali na eternidade. Amém. A luz do Senhor, ela é aquilo que vai guiar os nossos caminhos Sim. ali, né, até a salvação. O Cordeiro é a nossa lâmpada, né? Amém. Amém? E até o pastor, só para Claro. complementar o Com nosso certeza. amado irmão, a lâmpada, né, ele falou sobre a questão do aspecto de não andar em trevas, mas se a gente for lembrar, da primeira pergunta a gente falou sobre a revelação. Sim. Então, a luz da revelação vem de Jesus. Uhum. Então, a luz é fundamental nas nossas vidas. E o Senhor fala também que aquele que tem luz, ele não tropeça. Então, aquele que tem a luz, ele segue o caminho e o caminho reto, que é Jesus. E eu imagino o tamanho do que é essa luz, né? Porque nós estamos falando do Senhor Jesus, que está ali que estará em nosso meio, e Ele é a luz, né? Então, o tamanho dessa luz, imagina que se o sol hoje ele resplandece aqui nas nossas vidas, imagina Jesus Com resplandecente ali na eternidade, né? Amém? Podemos seguir? Amém. Nós vamos agora cantar o hino com as crianças e depois voltamos. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Eu sempre falo que as crianças cantam e a operação do Senhor é diária. Não é isso? Nós temos aí a Rebeca Sofia. Eu não vou fazer a pergunta porque a própria mãe lá do Eduardo, do André, já faz a pergunta. Nós temos o vídeo da Rebeca Sofia, que é uma menininha lá de Caxias. Nós temos o André Luiz, de Chapecó. E nós temos o Eduardo, lá de João Mulevade. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. De acordo com o livro de Ruth 1,16, responda qual foi a escolha de Ruth quando Noemi decidiu voltar para Belém. Ruth seguiu Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Ruth escolheu ir com Noemi e ficar no meio do povo de Deus e servir ao Deus verdadeiro. E, criança, vocês sabiam que a órfã escolheu a má escolha, que ela quis ficar sozinha. Então ela não é corpo, mas Ruth escolheu o bom. Então ela é o corpo de Cristo. Ela quer servir ao Deus verdadeiro. E quanto mais a gente vai convidando assim pessoas, a gente tem que aumentar o volume da nossa igreja. E a gente vai levar palavra para todos os continentes do mundo. Que nem Ruth escolheu a boa escolha. A paz do Senhor Jesus. Respostas para as crianças. Lendo lá em Ruth 1,16, responda. Qual foi a escolha de Ruth quando Noemi decidiu voltar para Belém? Ela foi justa quando
Noemi ficar com o povo de Israel e servir ao Deus verdadeiro. Está lá em Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei. Eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma maravilha, né? Nós vemos o André pregando, não é isso? O André, ele prega, ele fala, crianças. Eu me lembro muito de uma menina amiga nossa lá da região do Rio, que ela fala assim, ó, irmãos, vamos aceitar o Senhor. Nós temos o André, né, que ele prega, a Rebeca, coitadinha lá, falando meio introvertida ainda, e o Eduardo, né, que fala muito bem em função da palavra. Bem, em relação agora à acessibilidade, nós temos o vídeo do Matias e do Gabriel, aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Matias, leia Ruth 1, versículo 16 e responda: o que Ruth fez quando Noemi foi para Belém? Ruth foi junto com o Noemi. Ela quis ficar com o povo de Deus, a de Jesus. Leia Ruth, capítulo 1, verso 16 e responda: o que Ruth fez quando Noemi foi para Belém? Ruth, quando Noemi decidiu voltar para Belém, Ruth escolheu acompanhá-la. Ela não quis deixá-la sozinha. Ela mostrou o amor, a fidelidade e a fé e decidiu seguir o Deus de Noemi. Ruth, ela fez uma boa escolha, pois confiou em Deus e permaneceu ao lado de quem o servia, como nos diz em Ruth, capítulo 1, verso 16. Diz, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Bem, falar do Gabriel é malhar no ferro frio, né? O Gabriel está sempre conosco, dando as respostas da acessibilidade. Amém? Amém? Bem, estamos encerrando. Enviar os vídeos eu peço sempre a você, né? Sempre. Nem sempre eu mando. Não, nem sempre não, você nunca manda. O Júlio também, por favor, tá? Pega a esposa lá, manda teu vídeo da resposta. Nós temos agora o canal da Sky, canal 587, 24 horas. É bom lembrar você que tem a Sky, veja sempre os nossos programas. Tem uma grande mega de programas muito bom, né? A quantidade de programas são muito... Até sobre questão culinária, algumas coisas assim. Redes sociais, nós sabemos, não é, Rafael? Quais são os 3 Cs? Curtir, comentar e compartilhar. Ele esquece, mas são os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar, comentar. Aproveite que você está comentando, está vendo o vídeo, comenta lá nos nossos sites. Dia 29, às 17 horas, nós vamos ter o Trombetas e Festa. Eu queria lembrar vocês, fazer a listinha de convidados, tanto virtuais como os físicos, tá bom? Daqui um pouco, às 19 horas, lá na Igreja do Flamengo, o culto, né? Será que é você que vai pregar hoje? A dica para o pastor Márcio já está dada, né? Rafael, também às 19 horas aqui também. Amém. Domingo que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Espero contar com a presença de vocês outras vezes. Amém. Agradece o pastor Márcio, agradece o pastor Walter. Amém? A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Um alerta para o mundo sobre a volta do Senhor Jesus. Trombetas e Festas 2025, dia 29 de novembro, às 17 horas, pelo horário de Brasília, em uma igreja cristã Maranata mais próxima de você. Venha e traga a sua família, mas você também pode assistir pelo nosso canal oficial no YouTube. Maranata, o Senhor Jesus vem!